Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis aqui nesse culto. Vamos lá, Atos 2, 42. Em nome de Jesus, essa semana a gente vai resolver esse problema desse retorno aqui. Nem que eu coloque uma televisão aqui, porque é ruim, às vezes está acostumado aqui a ter que virar o pescoço. Amém. Acharam? Atos 2, 42. Vamos ler até o 47. Glória a Deus. Travou aí o computador? Hã? Eu sei de cor. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos sinais. Não, vai lá. E eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Diga assim, na comunhão. Diga, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ele, vai lá, pode ver, 43. E todos estavam, peraí, não, volta. Pode passar. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Pode passar. Os que criam, os que acreditavam, né? Mantinham-se, diga assim, mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Essa palavra em comum, eles eram iguais. Tá bom? Eles vendiam as suas propriedades e bens e contribuíam a cada um conforme a necessidade. Isso era um contexto daquele tempo, vou já explicar. E todos os dias, eles continuavam reunidos no pátio do templo e partindo pão em casa, junto daqueles que participavam das refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração. Louvando a Deus, diga assim, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Diga amém, aplauda o Senhor, aplauda essa palavra. Hoje eu quero falar sobre o segredo da comunhão. Eu queria que toda a igreja prestasse muita atenção, porque quando nós falamos nesse sentido daqui, da comunhão, a gente está falando de como a igreja nasceu. Deixa eu primeiro explicar para você todo um contexto de como é que nós temos um grande desafio hoje. Samuel, se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim. É um grande desafio que a gente tem hoje. O contexto todo de quando Jesus ele prega, a igreja é levada como uma seita do Nazireu. E ela é perseguida através do Império Romano. Vocês conhecem a história do Coliseu, vocês conhecem de como foi que os cristãos, eles sofreram bastante por causa de muita imposição daquele governo, de tudo aquilo que acontecia ali. E o que rolava? O que acontecia? Era que Deus, de alguma forma, estava entendendo aquele momento e que a igreja estava se estabelecendo de uma forma diferente para que nós tivéssemos a referência de lá para vivermos hoje. Mas a diferença é que, como eles viviam sobre um império romano e sobre a perseguição, o contexto fazia eles terem uma comunhão forçada. A comunhão era forçada, não tinha a opção de alguém chegar e dizer assim, olha, agora me batizei aqui na igreja e eu continuo morando no mesmo endereço. Quando eles confessavam a fé deles, automaticamente chegava o governo, chegava assim, você nega Jesus e agora fala ave César,
eles falavam, não, eu não vou negar Jesus por causa de César. E isso era a razão deles serem condenados, porque eles não negavam a Jesus e eles não confessavam, eles não negavam Jesus e não confessavam César. Então, a igreja era forçada a fazer o que o texto diz, que eles pegavam e se convertiam, eles vendiam as suas propriedades e bens, eles partiam de forma igualitária através dos apóstolos, para que a igreja tivesse mantimento e vivesse de uma forma até nômade. E não tinha uma habitação, e para lá, para cá. Vocês já viram aquele símbolo que é um peixinho, que tem um peixe, o pessoal coloca no carro? Aquilo ali é o símbolo do evangelho. Às vezes as pessoas colocavam aquele peixe ali na parede, em algum lugar, para simbolizar que ali poderia ser expressada a sua fé. Aquele peixe, não tem aqui hoje, mas é um peixinho meio que só a carcaça do peixe, assim, ó. Esse símbolo é o símbolo do evangelho. Então era como se fosse uma marca para poder manifestar a crença sem ter que morrer. Bem, e quando a gente fala de comunhão, a gente não pode deixar de dizer que a comunhão bíblica e entendida por todos nós, ela vem em dois sentidos. Primeiro, a comunhão com Deus, que é o que eu sempre falo aqui, e não é o que eu quero falar hoje, mas eu quero hoje dizer sobre a importância da comunhão com os irmãos, porque é isso que faz a igreja ser igreja. A unidade do corpo de Cristo fala de uns aos outros. O pão é nosso, o Pai é nosso. Não se tem como viver um cristianismo de forma isolada. Eu até brinco com algumas pessoas aqui, né, que são os crentes online, né, que não aparecem aqui, mas que o pastor é o cara que é do YouTube, o cara que está fazendo o culto, tá a hora que tem as orações, no momento certo. Eu não sou contra você ver vídeos de YouTube, mas vida de igreja é vida em comunidade, é vida uns aos outros. Eu não posso viver uma vida cristã sem conhecer pessoas difíceis, sem conhecer pessoas complicadas, sem conhecer pessoas muito legais, sem conhecer pessoas muito boas, sem conhecer pessoas ruins. Um dia desse eu fiz uma comparação, porque algumas pessoas me falaram assim, pastor, eu não gosto de ter muita intimidade com a igreja, porque tem muitos problemas. Eu falei, é verdade, a igreja é um lugar que tem muita gente que está tendo vários problemas, que tem problemas. Na verdade, eu sempre digo que a igreja é um hospital. Porque um hospital é um lugar onde as pessoas vão e que percebem que elas precisam ser tratadas, curadas, né? E quando você vai no hospital, você não tem cuidado de repente pegar num lugar e depois passar no seu nariz. É assim mesmo que você tem que ter aqui. Porque tem pessoas aqui que estão em tratamento. Tem pessoas aqui que estão vivendo um momento da sua vida que hoje estão saradas, mas tem pessoas que estão esfaqueadas mesmo pela vida, estão precisando da graça de Deus, do poder de Deus, e a gente abraça todo mundo aqui. E se eu tivesse como colocar uma placa ali na frente, eu ia colocar aqui, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Você vai estragar esse lugar. Então esse aqui não é um lugar de perfeição. Esse lugar aqui é um lugar de transformação. E as pessoas que entram nesse lugar precisam entender que muitas pessoas que estão aqui, às vezes é para testar a gente, a nossa paciência, a nossa fé. Você quer ser bom? Aí Deus te apresenta um cara, sabe? Olha, quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, cara, todo mundo, eu olhava assim, todo mundo com cara de santo, igual como eu estou olhando para vocês aqui. Aí eu falei assim, rapaz, eu sou o pior daqui. Eu sou o pior daqui. Aí eu comecei a viver em comunhão, né? Vamos comer. Aí chegava lá e comia, sentava na mesa e todo ser humano é assim, né? Quando ele não conhece, ele não é ele mesmo, né? Ele fica só, como diz o paraense, só por debaixo dos panos, né? Aí ele fica ali conhecendo. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei, rapaz, tem um pessoal aí que é pior que eu. Aí eu comecei já a me alegrar, né? Falei assim, eu achei que eu era o pior, mas até que dali tá pior que eu. E eu comecei a olhar assim, porque o que eu olhava? Poxa, eu não sou digno de estar na igreja, tenho dificuldade, eu tenho essa guerra aqui. E quando eu olhei, cara, tem gente que está vivendo o mesmo problema que eu. Tem gente que está vivendo a mesma dificuldade que eu. Tem gente que tem um problema maior que o meu. E só foi através da comunhão
que eu percebi realmente isso. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Então hoje eu quero falar em alguns pontos rapidamente para você sobre esse poder da comunhão. A primeira coisa que a comunhão vai te mostrar é que a comunhão, ela proporciona um ambiente de ensino e também de lazer. Existia uma cultura que eu tinha implantado lá na outra igreja, que eu queria muito que vocês fizessem isso. Não somente dia de domingo, mas também dia de terça. Por exemplo, a maioria de nós aqui tem amigos aqui da igreja, que às vezes é da célula. E o que a gente sempre fazia, que eu pedia? Olha, quando vocês saírem aqui para comer, geralmente vocês fazem as anotações aí, né? O que eu fazia? Pedia. Na roda, antes de vocês comerem, ali no momento de partir do pão, vocês perguntam para as pessoas, vamos falar cada um aqui, o que você achou da palavra de hoje? E sabe o que era muito legal? Que às vezes eu compartilhava na mesa, depois do culto, né, no lanche, as pessoas começavam a falar da pregação, olha a minha anotação aqui, e Deus falou comigo isso aqui. Aí o outro vinha e falava isso aqui. A mesa, ela começava a ser um lugar de quê? De ensino e também de lazer, de mesa, sabe? Porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E as boas conversações, elas vão construir coisas boas. Então você não tem como saber como é uma vida cristã sem conviver com cristãos. Eu sei que a maioria de vocês, quando chega aqui, a aula amanhã, se eu fosse você, não perdia. Não perca essa aula. Você começa a chegar aqui e você começa, poxa, eu estou vendo que eu preciso melhorar, eu vou buscar a Deus, eu venho ao culto, e eu vou começar a viver a vida de igreja, e eu começo a de repente querer viver um pouco mais de comunhão. Eu conheci alguém da igreja, eu estou indo para a célula, eu comecei a me entrosar com as pessoas, e isso de fato traz à nossa vida muita melhoria. Porque pessoas, elas aprendem observando os outros. Pessoas são edificadas em ambientes de comunhão. Pessoas acham um lugar de praticar esporte, se divertir de alguma forma. Daqui dia de sábado, o pessoal sabe, lá no grupo da igreja, olha, pessoal, vamos lá pro Utinga, aí lá vai os crentes para lá. Tem uns que conseguem correr, tem outros que não conseguem, tem outros que não sabem nem andar de bicicleta. Fala, rapaz, tu não sabe andar de bicicleta, tu é muito mamãezado. Ou seja, a gente começa a brincar, a gente começa a compartilhar. Isso é muito saudável, gente. O que é que você não pode achar que tem aqui? Pessoas perfeitas. Porque nem você é. Por isso que eu volto a dizer, às vezes as pessoas cobram dos outros perfeição, cobram da igreja perfeição, e os caras não são, meu irmão. Eles também estão todos capenga. Estão todos também precisando. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é como se fosse a Arca de Noé. A Arca de Noé tinha a cobra. A Arca de Noé tinha jacaré, tinha hipopótamo, tinha tudo quanto era bicho, talvez até dinossauro. Não vou entrar nesse critério aqui. Presta atenção. Mas lá era o lugar da salvação. Lá fora era trash metal, meu amigo. Só cinza, só destruição. Pode ter muito problema. Vai dormir, cocô no lado, fedendo. Alguém pode me pisar. Mas aqui é o lugar da arca, aqui é o lugar da salvação. A gente precisa aqui entender que nós estamos sendo preparados como noiva para um dia casar com o Cordeiro. O que o texto de Apocalipse diz? A noiva agora está pronta. É só naquele dia. Até então a gente está sendo transformado, a gente está sendo mudado, a gente precisa de discipulado, a gente precisa de pessoas reais que falem coisas reais. Porque senão a gente não muda, senão a gente não cresce, senão a gente vai olhar a vida como um sentido de que, não, depois eu melhoro. Diga assim, comunhão me proporciona um ambiente de aprender e também me divertir. Uma outra coisa que a comunhão ela gera, a comunhão ela também proporciona temor e sinais de Deus no meio do povo. Olha, eu já cansei de às vezes estar em comunhão e o Espírito Santo vir e falar comigo, e eu trazer uma palavra profética para a vida de alguém. Esses dias mesmo, eu estava com a minha família toda no carro,
E assim, eles não, a maioria é católico, nunca viu alguma coisa assim muito louca de Deus. E Deus me trouxe a revelação da vida do cara que estava me vendendo o franelinha lá, o negócio lá todinho assim. Na hora eu olhei para ele, Deus trouxe tudo. Eu tenho esse dom. Isso não é quando eu quero, vou apertar aqui, vou fazer um culto de revelação. Não existe isso. Pessoas que marcam para fazer revelação, você não caia nisso. Porque a revelação, ela é um dom que Deus manifesta por causa de uma necessidade que tem muito a ver com o momento. E eu estava ali no carro, quando eu olhei, falei um monte de coisa. Depois a minha irmã ficou olhando, minha mãe lá atrás, até o Joãozinho que tem 5 anos. Porque o cara, eu comecei a orar no cara, o cara começou a tremer na janela mesmo. Porque quando a gente está junto, é impressionante como Deus começa a fazer. Teve uma vez que eu estava no restaurante, Deus me deu uma palavra também para o garçom. E a palavra foi essa, falou assim: olha, tu acha que quem está sentado aqui é mais importante do que tu, que está servindo? A Bíblia diz que maior é tu do que a gente. Porque a Bíblia diz que maior não é o que está à mesa, maior é o que serve. Eu não sei o que está passando na tua vida, mas eu quero te dizer, a gente vai tirar aqui uma oferta para te abençoar. E cada um, teve um que deu 200, teve outro que deu 100, teve outro que deu 50. A gente juntou quase R$1.000. Ele falou assim: eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel amanhã. Então, as pessoas que estavam ali vivendo, elas começam a ver, cara, isso é vida de Deus. Isso é vida em comunidade. Isso é vida real. Olha, por exemplo, eu parei de fazer, fiz isso muito no começo da igreja, mas a gente tinha um negócio, um evangelismo profético aqui na igreja, que a gente juntava, era loucura, a gente juntava assim, às vezes 12 jovens, 15 jovens. Quem já esteve aqui num caça do tesouro com a gente? Olha, aqui tem algumas pessoas ainda, graças a Deus. E teve uma vez, deixa eu te falar uma coisa, isso é um testemunho. Aí a gente veio, aí como é que a gente faz no caça do tesouro? A gente veio orar por revelação, por palavra de conhecimento, por discernimento de espírito, por um lugar específico para ir evangelizar. Aí a gente dá as mãos e começa a orar, meia hora orando. Aí alguma pessoa começa a anotar, pega o caderno. Aí a gente começa a, olha, Deus me mostrando uma visão. Eu nunca esqueço que uma vez eu fiz lá no Guamá, e a gente estava lá, e teve um rapaz, eu vi uma ponte, o cara não era do Guamá, era uma ponte assim. Eu falei, cara, lá é o Vale da Sombra e da Morte. Eu até brinco porque eu sou de lá do setor. Lá é a divisa entre o Guamá e a Terra Firme. Aí a gente pegou e colocou ponte, divisa, Guamá, Terra Firme. Aí teve um outro que falou, cara, eu vi um cara sentado na calçada. Aí, anota, o cara sentado na calçada. Aí teve um outro que falou assim, eu vi uma moça de cabelo vermelho e com um vestido amarelo. E teve um menino que começou a sentir uma dor no joelho direito, de uma forma inexplicável, começou a doer. E o que a gente ensina isso? Que às vezes quando você começa a orar por alguém de palavra de conhecimento, tu sente a dor e a gente vai atrás das pessoas. Você vê que às vezes eu estou orando aqui, eu falei, tem alguém que está com dor na costela. Alguém já viu fazendo isso aqui? Está com dor no ombro. Teve alguém que já viu fazer isso aqui? Sabe o que acontece? Eu estou sentindo a dor. Isso é palavra de conhecimento. E eu entendo que Deus quer curar algumas pessoas que estão com essa dor, no lugar que eu estou. Então aí a gente pega e começa a manifestar isso. Presta atenção. Aí a gente começa a montar, por isso que é caça ao tesouro. E depois a gente vai atrás. Aí eu me lembro, esse dia, foi esses 2 lugares que a gente foi. E aí teve um outro rapaz que falou assim, olha, eu senti de fazer uma oferta. Eu tenho aqui R$200. É tudo que eu tenho, no fundo até preciso, mas Deus falou para mim falar aqui na oração, para me dar esses R$200 para alguém. Aí eu comecei a encaixar, falei, tá, bora lá na ponte. Quem sabe pode ser alguém que esteja lá precisando de R$200. Preste atenção. Aí as pessoas que tiveram essa revelação, elas foram para esse grupo. E a outra pessoa foram atrás dessa mulher de cabelo vermelho que estava com um vestido amarelo e que provavelmente estivesse com uma dor no joelho direito. E o pessoal foi. Acredite em mim, todos eles voltaram. Pastor, eu vi a mulher, a menina que teve a revelação, ela no outro lado do Guamá, começou a andar atrás da menina, falei assim,
pastor, ela achou que eu ia até roubar ela, porque eu vim atrás dela, meio andando rápido. Aí ela falou assim, não, peraí. É porque a gente estava orando ali na igreja, e a gente viu você tá com dor no joelho? Aí a menina olhou assim, como assim? Não estou com dor no joelho. Tá com dor no joelho? É porque a gente teve uma visão de uma moça que era o cabelo vermelho e o vestido igual o teu, amarelo, estava com uma dor. É porque a gente vem orar para Deus curar. E a menina estava com dor, elas oraram, ela foi curada. E esse cara, na ponte, era um cara que estava devendo para um traficante, que estava com uma ameaça de morte. E aquele dinheiro lá serviu para ele pagar o que ele devia, R$200. Isso aconteceu através de um momento de oração, de comunhão, de intercessão. Eu acho que eu vou fazer isso de novo aqui. Eu fazia sempre dia de sexta-feira, que os crentes não tem nada para fazer. Bora, caça o tesouro, bora lá para a igreja. Vinham para cá, a gente fazia oração, explicava como era, depois a gente ia para a rua. Eu vou marcar qualquer dia desse aí para a gente fazer. Porque é muito sobrenatural, vocês não têm ideia. Porque imagina só você chegar aqui e falar assim, bora se reunir aqui em oração. A gente tem uma certeza. Qual é a certeza? Existe gente em vários lugares aqui de Belém que estão precisando. Deus, o Senhor sabe quem é que precisa de uma palavra, de uma oração, de alguma coisa. Nós somos os teus servos e nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor quer dar e a gente quer levar para essas pessoas que precisam. Imagina só se Deus não vai trazer os seus mistérios, os seus segredos. E é assim que a gente pega e vai. E isso acontece através de comunhão. Quem vai vir se eu marcar? Não vou fazer. Tem medo? Teve uma vez, foi um cara, um pastor do Rio Grande do Sul. Ele nunca tinha visto um negócio assim. E ele na oração, ele falou, epa, eu vi um negócio tipo marinheiro. Eu falei, marinheiro? Será que não é um terreiro? Eu falei, não é terreiro não. Marinheiro. Aí eu comecei a pensar, será que não é lá na Estação das Docas? Aí ele recebeu uma palavra para ir para lá. Aí a gente pegou e foi para a Estação das Docas achando que era um dos navios que fica ali, né? Às vezes o pessoal da Vale Verde, né? E quando a gente foi olhar, tinha um cara sentado, triste, daquele restaurante Marujos. Quando já viram falar, ele se veste como marinheiro. O cara estava lá, precisando de uma oração. Tinha acabado de ser despedido e a gente foi lá orar por ele. Saiu todo mundo de lá para orar por esse cara. Diga amém, pelo amor de Deus. Égua. Diga assim, comunhão proporciona discipulado e ajuda mútua. Que é o que eu estou falando aqui. Já vai para o quarto. Tá, deixa eu falar um pouco aqui. Vai para o ponto 4. A comunhão também ela gera um estilo de vida que atrai pessoas para a salvação. O verso 47 vai dizer que mostra que o estilo de vida de cada um gerava uma certa simpatia nas pessoas e que isso atraía as pessoas a olharem para eles, olharem para Deus, olharem para as coisas de Deus. Então a comunhão ela gera um estilo de vida. Quando você passa, tem gente que, por exemplo, diz, né, que eu sou meio estressado, igual o pastor Lorival, né? Mas isso é porque tu convive, a pessoa ela se torna assim. Tem gente que não conhece o pastor Lorival, mas se você conhecer ele e andar com ele um pouquinho, você vai ver que esse negócio pega. Você conhece alguém que você convive muito, que você passa a ser igual àquela pessoa? É por causa da comunhão. A comunhão ela transfere vida. Então, se você hoje está aqui, eu estou trazendo essa palavra, precisando de alguma forma melhorar a sua vida cristã. E talvez você até pense assim, poxa pastor, hoje eu estava a fim de receber uma palavra de vitória. Essa é a palavra de vitória. Porque muitos problemas que você tem é porque você anda só. Você está isolado. Já viu aquela osga? Quando tu bate nela e fica o rabinho para o lado, vai para lá, ela fica mexendo. Aí depois de um tempo só vai enfraquecendo aquilo ali até que morre. Então, eu e você somos chamados por Deus a vivermos um estilo de vida de igreja. E eu vou terminar dizendo como eu comecei. O estilo de vida de comunhão
que a igreja de Atos vivia, ela era provocada, por quê? Pelo governo, pelo Império Romano. Eles não tinham outra saída. E a igreja chegou aqui porque eles começaram desse jeito. Agora nós não somos obrigados. Você pode escolher não estar em comunhão. Você pode escolher não ter amizades aqui desse lugar. Você pode escolher continuar com os mesmos amigos que te levavam para o caminho errado e que, no fundo, por conviver com eles, você vai continuar ali. Não tem como, meu amigo. Você precisa entender que aquilo que você é muito daquilo de 3 pessoas ou 4 que você convive. E isso, muitas vezes, não é uma coisa de você falar: Deus, me ajuda, Deus, me purifica, Deus, eu quero ser uma pessoa nova. Às vezes Deus só quer que tu mude de amizade, que você vai começar a ver a vida de uma outra forma, conviver com outras coisas, e isso vai ajudar muito a sua vida. Fique em pé e aplauda o Senhor Jesus. Pastor, não tenho nem célula, o que é que eu faço agora? Primeiro entre em uma. O que é que está fazendo quinta-feira de noite? Vendo Netflix? Vai para uma célula. Pastor, quero entrar numa célula. Você numa célula, você vai comer bolacha, kisuke, hot dog. Quem sabe até não conhece a pessoa da sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Amém? Olha aí, quem é que conheceu aí a esposa? Olha o Adson, conheceu a Ariel? Não? Olha aí, olha só como é poderosa a célula, irmão. E aqui para nós, essa igreja só tem gente bonita, né? Diga uhul. Já desse vieram falar para mim isso, e eu vou logo falar, vender meu peixe. Falaram assim: Haroldo, falaram assim: é que a tua igreja tem muita gente bonita. Eu falei: claro, cada semente gera de acordo com a sua espécie. Cada semente gera de acordo com a sua espécie. E o que eu quero é que nós possamos viver essa vida de igreja. Deus falou hoje comigo de tarde. Eu preguei outra mensagem de manhã. Eu falei: Deus, o que eu prego de noite? Eu falei: meus filhos precisam estar em comunhão uns com os outros. Porque algumas pessoas aqui, eu falo isso pelo Espírito Santo, a cura de você está em conviver com pessoas que não fazem mais parte do meio que você quer se livrar. Agora olha para mim aqui: pastor, você é radical? Não. Eu nunca esqueço que teve uma vez, eu sempre fui skatista, eu sou até hoje. A galera às vezes está lá fumando, bebendo, um baseado, né, e tal, lá. Sempre foi assim. Mas eu nunca esqueço que quando eu comecei a minha fé, o pessoal até falou: olha, seria bom você não conviver um pouco com eles agora, amadurece um pouco, para depois encarar. Eu falei: não, eu sou forte. Eu fui lá, quando a galera começou a beber, aí falaram: me dá aí um pouco aí, né, que eu não sou radical. Aí eu bebi, quando eu vi já fiquei porra, e deu o peso na consciência, eu falando, eles me encarnam até hoje. Fala assim: pastor, você lembra daquela vez que tu ficou chapado aqui com a gente bebendo, e tu queria pregar pra gente? Eu falei: mano, eu tava mal. Eu falei: mas olha, eu falei de Deus pra ti. Porque eu tava com peso na consciência, que eu falei assim: não, deixa eu pelo menos tentar me limpar aqui, né? Mas eu estava porra e falando para eles: olha, eu estou aqui todo errado, mas Deus te ama. Que a palavra já estava no meu coração. Depois desse dia eu falei: não, eu preciso me fortalecer para poder conviver com eles. E eu fiz isso, passei alguns anos, um tempo, foquei muito em Deus. Hoje todos eles têm um incrível respeito por mim. A gente brinca, eles têm o maior respeito. Usar droga, não usa perto de mim. A gente está ali, eu prego, às vezes a gente ora. Vamos orar aqui para ninguém se bater hoje. Ninguém quebrar nenhum osso. Aí a gente pega e ora. Isso é o evangelho. Isso é levar a quem precisa realmente. Mas se você não está bem, tenta focar em você. Amém? Coloca a mão no seu coração.
Enquanto a gente canta, eu creio que Deus vai fazer isso. E eu não quero que você faça assim: ah, pastor, agora eu vou me afastar de todo mundo. Não, você pode ter comunhão com as pessoas. Você não pode ter aliança com todo mundo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e quando tudo faz, prospera. Vamos orar, vamos cantar, vamos terminar esse culto com muita alegria. Está preso